Olá, eu sou a professora Renata Catelã e a minha proposta aqui é debater sobre meio ambiente, a relação entre o campo e a cidade e a qualidade de vida. Então, assim, para falar de meio ambiente, da relação entre o campo e a cidade e dos impactos que isso vai ter na qualidade de vida da população, e levando em consideração o contexto da Agenda 2030 e dos objetivos também do desenvolvimento sustentável, nós vamos iniciar definindo o que nós estamos chamando de desenvolvimento sustentável e por que que isso é importante. Então, conforme a definição que foi dada pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que é também uma das definições mais difundidas, o desenvolvimento sustentável é melhorar a qualidade de vida da população atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de terem acesso aos recursos e ao seu próprio desenvolvimento. O que que isso quer dizer? Que nós precisamos gerenciar o uso dos recursos naturais, que são escassos, que são finitos, como o solo, a água, as florestas, o ar, e os impactos do uso desses recursos precisam ser controlados, porque as próximas gerações elas também vão precisar desses recursos para sobreviver. Então, nós dependemos desses recursos naturais para atender às nossas necessidades, mas as próximas gerações também vão precisar desses mesmos recursos para a sua própria sobrevivência. Então, gerenciar os recursos naturais é um dos grandes desafios que são propostos nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e na Agenda 2030, porque limitar ou controlar o uso desses recursos depende de mudanças que são institucionais, que são sociais, que são políticas e que também vão ser pessoais da própria população. Vamos definir aqui rapidamente o que que nós estamos distinguindo, como a proposta é falar de cidade e campo, nesse contexto do meio ambiente, vamos definir aqui o que que a gente está chamando de campo e de cidade. E há muitas discussões sobre o que que é o campo e o que que é a cidade, o que que vai definir cada um deles, o que que é o rural, o que que é o urbano, mas não é o nosso objetivo aqui discutir isso, discutir esses conceitos. Historicamente, a relação entre a cidade e o campo, ela é baseada na divisão do trabalho entre um trabalho intelectual e um trabalho manual. Então, é na cidade que se transformam os produtos ou as matérias-primas que vêm do campo. Então, dessa forma, alguns dos papéis sociais do campo vão ser produzir alimentos ou produzir matérias-primas que vão ser transformadas ou industrializadas lá na cidade e que serão consumidas nesses dois espaços, tanto no campo quanto na cidade. Nós podemos pegar, por exemplo, a figura do fazendeiro, que tem como atividade produtiva, por exemplo, a criação do gado de corte. Ou seja, em última instância, esse produtor ele vai estar produzindo carne para o consumo humano. Essa atividade ela vai ser desenvolvida no espaço que é caracterizado pelo campo. Então, ele vai utilizar grandes extensões de terra, de solo para cumprir com essa produção. Ele vai utilizar grandes quantidades de água para esses animais. Ele vai utilizar grandes quantidades de alimentação para esses animais. E esses animais eles se alimentam do que é produzido pelo próprio solo, como o capim, a grama, e também de ração, que é a base de outros produtos da agricultura, como soja e milho, por exemplo. Então, esse produtor ele vai relacionar a sua produção com o meio ambiente por meio da utilização do solo, da água, mas também vai relacionar com outros ambientes do campo, como os produtores de soja e milho, mas essa ração que chega lá para ele no campo, ela é industrializada. Ou seja, ela passa por um processo de transformação que é feito num meio caracterizado pela cidade. Então, nesse contexto desse produtor de gado, quando o gado está pronto, ele é vendido para outros tipos de indústrias ou frigoríficos que vão transformar isso em carne, que vai alimentar grandes contingentes populacionais, tanto no campo quanto na cidade. E esse processo todo, nós temos um envolvimento constante do meio ambiente, que é o local onde vai acontecer essas interações, que são econômicas, que são sociais e que são criadas entre a cidade e o campo. Então, o meio ambiente é o contexto que vai envolver essas relações sociais e econômicas entre cidade e campo.
Esses processos produtivos e econômicos, eles tendem a causar alguns impactos ambientais, como a degradação do solo, por exemplo, pode ser pela ação do gado, né, como um exemplo, sobre o solo, né, essa ação do gado sobre o solo, ou na figura do produtor de soja, pela poluição de fonte de água, por meio dos agrotóxicos, ou retirando mata ciliar do entorno de rios, que pode causar uma escassez hídrica, por exemplo. Pode haver ainda poluição do ar, e essa poluição do ar pode acontecer no meio rural ou no meio urbano, né, na cidade ou no campo, por meio do processo de industrialização, por exemplo, nas fábricas, né? Também pode ser causado um desmatamento, se o produtor rural decidir acabar com as matas ciliares ou aumentar sua fronteira agrícola para espaços de preservação ou de conservação de matas. Então, esse processo econômico ele pode causar também extinção de fauna e flora, né, dependendo de como que isso acontecer, e outros impactos podem ser significativos sobre o meio ambiente. E esses impactos acontecem tanto na cidade como no campo, porque, em geral, os elementos do meio ambiente eles estão interconectados. A água, o ar, o solo, os impactos no aquecimento global, na camada de ozônio, são efeitos que são sentidos por toda a população, tanto do campo quanto na cidade, e não são específicos de um país. Eles também estão interconectados com todas as nações, com todos os países, com o mundo como um todo. Então, vejam que o processo produtivo e a relação entre o campo e a cidade, eles podem impactar severamente no meio ambiente. E lembrando que a nossa sobrevivência depende de um meio ambiente que se mantenha em equilíbrio. Então, quando a gente tem uma interferência, ações sobre o meio ambiente que causam desequilíbrios, é importante a gente pensar sobre isso. E é exatamente por isso que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável incentivar esse equilíbrio ambiental, nessa relação entre campo e cidade, para que a geração atual possa usufruir desses recursos, mas que as próximas gerações, gerações futuras, também possam usufruir dessa qualidade de vida e desses recursos naturais, para que eles promovam o seu próprio desenvolvimento. Então, tanto da nossa geração quanto das gerações futuras, que é a proposta do desenvolvimento sustentável. Mas então, prof, o ideal seria não usar os recursos naturais, manter todos eles intocados? O produtor de gado lá, o produtor de soja, eles não deveriam realizar suas atividades produtivas? Não, não é isso que o desenvolvimento sustentável propõe. Não é isso que esses objetivos do desenvolvimento sustentável estão propondo. Voltando lá para o conceito de desenvolvimento sustentável, a proposta é que a geração atual possa manter o crescimento econômico, manter o desenvolvimento, a produção alimentar, as atividades econômicas, o uso desses recursos para manutenção e para melhoria da nossa qualidade de vida, mas que garanta que futuramente as próximas gerações também tenham oportunidade de usufruir desses mesmos recursos e poderem ter a sua qualidade de vida também. A grande pergunta é: como fazer isso? Como promover crescimento econômico e desenvolvimento da qualidade de vida sem comprometer as futuras gerações nesse mesmo uso dos recursos? Isso é um grande desafio e que os ODS vêm para ajudar a solucionar de alguma forma, mostrar metas para isso. Então, como que a gente pode fazer isso? Os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram propostos para poder dar um indicativo de meta para que os países adotem práticas que visem a melhoria desse equilíbrio na utilização dos recursos naturais. Eu selecionei e eu vou apresentar aqui 2 objetivos que se relacionam com essa temática do meio ambiente, da relação entre o campo e a cidade e também da qualidade de vida, para nós termos uma noção de quais são as metas dessa Agenda 2030 no contexto. Há outros objetivos que permeiam essas decisões sobre meio ambiente, sobre cidade e campo, sobre a qualidade de vida, mas eu selecionei aqui uma meta dentro de cada um desses 2 objetivos para a gente poder discutir melhor, ver alguns dados e relacionar com essa temática. O objetivo compreendido pelo ODS 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Esse objetivo tem muitas metas dentro dele que se relacionam com a nossa temática, mas eu optei aqui por uma delas, que é a meta 2.4.
É uma meta para 2030 e essa meta diz que é preciso garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Vejam que eu destaquei aqui a produtividade, porque é um ponto que eu quero chamar atenção, em especial no caso do Brasil. E eu já queria aproveitar e relacionar com outro objetivo do desenvolvimento sustentável e com a outra meta também, que é bem importante nesse mesmo sentido, que é o ODS 8. O objetivo é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. E aí, uma das metas dentro do ODS 8, a meta 8.4, que eu selecionei aqui, é melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Destaco aqui também a meta de dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Então, nós vamos, primeiramente, discutir um pouco sobre essa relação da produtividade e também sobre essa dissociação entre o crescimento econômico e a degradação ambiental. Esse gráfico aqui, ele mostra 3 índices, o índice de produto, o índice de insumo e o índice de PTF. Esses índices foram calculados entre 1975 e 2020 para o Brasil. PTF é a produtividade total dos fatores. O que é produtividade? É quanto que você consegue obter de retorno com determinados fatores de produção. Então, o que são fatores de produção? É tudo aquilo que é utilizado para a produção. A terra, enquanto solo, o capital, maquinários, equipamentos, instalações, a mão de obra, os insumos em geral. Geralmente é levado muito em consideração a questão do solo, porque é um fator de produção muito importante para a agricultura, porque é muito difícil você conseguir mais. Então, as terras agricultáveis não têm muitas opções de expansão, a não ser aumentando a fronteira agrícola para áreas de matas, florestas, áreas de preservação. Então, aumentar a produtividade é muito importante, porque nós temos uma população crescente, que precisa de matéria-prima, que precisa de comida, mas que não tem tanto espaço assim para produzir. Então, nós precisamos produzir mais com esse mesmo espaço, esse espaço que já existe. Isso é aumentar a produtividade dos fatores de produção. Produzir mais com a mesma quantidade desses fatores, com a mesma quantidade de insumos. Esse gráfico aqui, ele mostra que a curva azul mais escuro, que é o produto, ele cresceu muito mais que os insumos, que é a linha azul mais clara. Vejam que o índice de insumos ficou praticamente constante ao longo do tempo, enquanto que o produto cresceu exponencialmente. Se a quantidade de insumos não acompanhou o crescimento da produção, o que explica o aumento dessa produção? Se eu não estou usando mais recursos, como que a minha produção está crescendo? A produtividade, a PTF, a produtividade total dos fatores, vai explicar isso. Os autores que calcularam esses índices, eles indicam que a taxa de crescimento do produto foi de 3,79% ao ano, em média, e o índice de insumos tem crescido em média 0,45% ao ano. Eles concluíram, então, que o crescimento, com base nos ganhos de produtividade, é o aspecto mais marcante nesse período de 45 anos que eles estudaram. Mas então, o que fez essa produtividade ser maior? O que fez o Brasil ter um ganho tão grande de produtividade? Alguns fatores que eles vão relacionar aqui se relacionam com a tecnologia e a qualidade das máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, se uma máquina lá em 1975 demorava 30 dias para fazer a colheita, hoje é possível fazer em 10, por exemplo, o que possibilita adiantar o plantio de uma nova safra ou recuperar aquele solo nesse período de tempo, e isso faz com que se produza mais. Também a gente tem a melhoria na qualificação da mão de obra, as pessoas tiveram mais acesso à educação, né? A possibilidade de realizar múltiplas colheitas no mesmo espaço de solo e no mesmo ano, os investimentos em biotecnologia, que melhoraram muito sementes, fertilizantes, os defensivos, que proporcionaram também aumentar a quantidade que se produz no mesmo espaço.
Essa figura mostra o percentual de crescimento da produtividade total dos fatores entre os anos de 2000 e 2019 para alguns países selecionados aqui. Vejam que a taxa média de crescimento para o mundo nesse período foi de 1,66%. E a taxa do Brasil para esse período foi de 3,18%, sendo que o Brasil foi o líder mundial no crescimento da produtividade nesse período. Essa pesquisa do Gaskes et al., publicada em 2022, que eu referenciei aqui, calculou também o crescimento da produtividade em períodos anteriores, desde 1961. E entre 1961 e 2019, o crescimento anual médio do produto brasileiro foi de 3,75% ao ano, em média, estando atrás somente da China. Novamente, são apontados fatores que explicam por que o Brasil tem aumentado tanto o seu produto e a sua produtividade. Vejam, nós estamos vendo dados que mostram que o Brasil é um destaque mundial da produtividade e da produção agropecuária, e isso é uma coisa muito relevante. Então, o que tem levado o Brasil para esse patamar? O que tem feito com que o Brasil atinja esses níveis de produtividade e de produção? Então, alguns fatores indicados são melhoria do sistema de pesquisa e de financiamento da produção, e o Brasil, lá na década de 70, ainda cria a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma empresa pública, mas que se dedica a inserir tecnologias na produção agropecuária. E isso fez muita diferença e faz muita diferença. Os sistemas de crédito e de seguro que foram estabelecidos e aperfeiçoados, melhorados nas décadas seguintes, também são muito responsáveis por isso. A criação de novos sistemas de produção e de integração entre as atividades, e isso também é muito advindo de pesquisas, em grande parte da Embrapa, mas também de outros tipos de centros de pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem a integração entre o plantio de árvores para madeira com a criação de gado ocupando a mesma área de solo. Esse é um sistema chamado de silvipastoril, e é um tipo de integração entre atividades que melhora a produtividade, porque você está produzindo duas coisas, dois tipos de produtos diferentes no mesmo espaço, então melhora a produtividade. Também o investimento na ciência, e a Embrapa também é muito importante nesse contexto, mas também as universidades que encabeçam muitos projetos de inserção de tecnologia no meio agropecuário. E um personagem muito importante nesse contexto, que é o próprio produtor. Porque de nada adianta a tecnologia existir, ser produzida, se o produtor não adotar essas novas tecnologias e aplicar esses conhecimentos. Então, esses são alguns fatores que contribuíram para esse grande crescimento da produção e da produtividade da agropecuária brasileira, especialmente depois da década de 1960. O Brasil é muito significativo no cenário internacional no que diz respeito à produção agropecuária. Os dados desse quadro aqui mostram um pouco disso. Dentre esses produtos, soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango, carne bovina, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, café, suco de laranja, açúcar de cana-de-açúcar, e o segundo maior produtor de carne bovina e o terceiro maior produtor de carne de frango. Quanto à exportação desses produtos, o Brasil é o maior exportador mundial de todos esses produtos. E esse percentual aqui, ele representa a participação do Brasil no mercado mundial de exportação. Então, o Brasil não só é o maior exportador mundial de soja, como ele exporta 50% de toda a soja comercializada internacionalmente. Somente o Brasil representa 33% das exportações mundiais de café. Só o Brasil representa 75% de todas as exportações mundiais de suco de laranja, 36% das exportações mundiais de açúcar, 32% das exportações de carne de frango e 24% da carne bovina. Esses dados são de 2020. O Brasil ele muda de ano para ano esse percentual, muda um pouco a posição das exportações, a posição da produção desses itens, mas ele está sempre entre os primeiros colocados na produção e na exportação desses produtos. Então vejam, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, atrás da União Europeia, que na realidade são vários países lá da Europa, né, que comercializam juntos, e dos Estados Unidos e da China. Além disso, quase metade das exportações brasileiras advém de produtos do agronegócio.
Soja é o produto com maior valor bruto da produção brasileira no setor agropecuário. Então, considerando todos os itens do setor agropecuário, em questão de valor, soja é o mais representativo, seguido então da carne bovina e do milho. Muito legal todos esses dados, a gente consegue perceber que o Brasil, ele é muito bom em produzir produtos da agropecuária, que é muito significativo no cenário internacional, que esse setor é importantíssimo para a renda nacional do Brasil, mas nós temos problemas por trás disso. Esse gráfico aqui, ele mostra a área em 1.000 quilômetros quadrados de desmatamento anual da Amazônia Legal entre 1988 e 2021. Vejam que houve uma redução entre 2004 e 2012, mas a gente teve um relativo aumento entre 2013 e 2021. E um dado sobre 2022 é que nos 5 primeiros meses, o desmatamento, 5 primeiros meses de 2022, o desmatamento teve uma taxa recorde para esse mesmo período nos últimos 15 anos. Isso é muito preocupante do ponto de vista do meio ambiente e da qualidade de vida da população também. Esse outro gráfico ele mostra as emissões de gás carbônico de 1990 a 2020, pela causa dessas emissões. Então, a parte verde, por exemplo, mostra as emissões pelo uso da terra e da floresta, e o vermelho mostra essas emissões pela agropecuária, por exemplo. Eu destaco aqui algumas informações sobre a Amazônia, que são trazidas por uma reportagem realizada pela BBC no ano passado, em que os especialistas eles chamam a atenção para o fato de que a Amazônia ela tem uma importância fundamental para o sucesso ou para o fracasso das metas ambientais mundiais. Por que isso? Porque ela é responsável por equilibrar o clima no planeta. Porque ela captura e estoca grandes quantidades de CO2. Então, quando as árvores elas são derrubadas, parte dos gases que elas estavam estocando são liberados na atmosfera. E além disso, se a árvore for derrubada, ela não pode fazer novas absorções desse CO2. Então, tem um efeito duplo de liberação de gases nocivos na atmosfera, mas também de não ter novas absorções desse CO2. Além disso, é da Amazônia que vem 70% das chuvas que ocorrem no Centro-Oeste, então Mato Grosso do Sul, Goiás, no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que são justamente os estados que estão no topo da produção agropecuária brasileira. Esse dado é muito interessante. Em 2020, durante a pandemia, pelo fato de ter havido paralisação das atividades em praticamente todo o mundo, em média, foram reduzidas as emissões globais de CO2 em 7%. Só que no Brasil, houve um aumento de 9,5% na emissão do CO2. E nós podemos ver isso no gráfico, na parte verde, que o desmatamento foi o maior responsável por esse aumento. O desmatamento dentro das mudanças no uso da terra e da floresta. O segundo maior responsável foi a agropecuária, e somando os dois, eles representam cerca de 73% das emissões de CO2 brasileiros. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês? O Brasil é muito bom em produzir produtos da agropecuária. É líder mundial de produção, de exportação, de produtividade em vários segmentos. Mas qual que é o custo ambiental dessa produção? É esse o questionamento. Mas e aí, nós deveríamos paralisar então a produção agropecuária, deixar de produzir ou diminuir a produção? Não é isso que é a proposta dessas metas ambientais. Não é isso que é a proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E ninguém é utópico em pensar que os produtores vão deixar de produzir ou que o governo vai desincentivar, deixar de incentivar o agronegócio, sendo que é o carro-chefe das exportações brasileiras, da renda de boa parte da população, da importância econômica e social e também alimentar que a agropecuária tem no contexto brasileiro. A proposta é: vamos tentar continuar esse legado histórico de destaque produtivo, mas promovendo um desenvolvimento que seja sustentável. Ou seja, o que é a sustentabilidade? Usar os recursos agora, mas respeitando a necessidade das gerações futuras de também terem a possibilidade de usufruir desses mesmos recursos naturais.
Só voltando aqui, então, nas duas metas que eu apresentei dos ODSs, né? Esses dois ODSs que eu mostrei aqui, essas duas metas, elas são complementares. O ODS 2, precisamos aumentar a produtividade porque tem uma população que está crescendo, que precisa de alimento, e isso é extremamente necessário. E o Brasil tem feito isso com maestria, alimentando boa parte da população mundial. Mas nós precisamos de práticas que sejam sustentáveis ao longo do tempo. E aí o ODS 8 que complementa dizendo que é necessário gerar crescimento econômico, mas que nós precisamos pensar numa forma de dissociar esse crescimento da degradação ambiental. Então, vamos produzir mais, vamos aumentar a produtividade, mas a gente precisa dissociar isso da degradação ambiental, pela qualidade de vida da população, pela melhoria do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável, para as gerações futuras poderem usufruir desses mesmos recursos. E no caso do Brasil, essa degradação ambiental, ela é muito puxada pelo setor agropecuário. Então, a gente precisa pensar muito nessas relações entre o campo e a cidade, nesse contexto que envolve o meio ambiente, para a gente poder manter a nossa qualidade de vida, para nós mantermos no presente a nossa qualidade de vida, sem comprometer a capacidade futura de ter essa mesma qualidade de vida. E essas são duas metas que envolvem esse contexto e que eu optei por trazer aqui. Claro, tem outras metas, outros objetivos que vão envolver esse contexto do meio ambiente, da cidade, do campo, dessa melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas eu optei por esses dois aqui, porque eles trazem uma discussão importante, que é uma coisa, além de tudo, muito importante para o Brasil, para o contexto brasileiro, que é o setor agropecuário, e a gente tentar dissociar esse crescimento puxado pelo setor agropecuário dessa degradação ambiental. E é isso que esses objetivos, essas metas tentam promover. Então, para sumarizar isso e fechar essa discussão que eu trouxe aqui, nós vimos que as trocas entre o campo e a cidade, elas são de âmbito social, econômico, mas são sempre permeadas pela relação com o meio ambiente. E que essas trocas, o processo produtivo, a ação humana, acabam afetando o meio ambiente e, consequentemente, acaba afetando a qualidade de vida das pessoas. Então, como que nós podemos manter e melhorar essas relações, mas fazer isso de uma maneira sustentável. Como que nós podemos fazer isso? Esses ODS, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e outros, assim como as metas e outras que são indicativos para ajudar a planejar o que cada país pode fazer para construir um coletivo que torne essas relações produtivas cada vez mais sustentáveis. É por isso que é necessário, que é preciso pensar sobre esses processos produtivos. A temática aqui que foi proposta era meio ambiente, a relação entre o campo e a cidade e a qualidade de vida. No contexto dos ODS e da Agenda 2030, nós percebemos que tem um esforço em aliar o crescimento e o desenvolvimento do campo e da cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas mantendo práticas que sejam sustentáveis. Foi essa a discussão que eu tentei trazer aqui e que eu optei por trazer aqui, para que nós pudéssemos pensar um pouco sobre esses objetivos. Por que eles são importantes? Por que nós precisamos pensar e repensar e avaliar os processos produtivos? Sobre os impactos que tem sobre o meio ambiente, sobre a qualidade de vida das pessoas. E eu espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento desse tema, que tenha esclarecido, que tenha ficado mais entendível quais que são essas relações e que nós possamos pensar um pouco mais sobre essa relação entre o meio ambiente e a qualidade de vida e como que o campo e a cidade estão conectados dentro desse contexto do meio ambiente. Aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação e eu agradeço imensamente a oportunidade e eu espero realmente ter contribuído um pouco mais com o entendimento dessa relação entre o campo e a cidade, como que isso afeta o meio ambiente, como que isso afeta a qualidade de vida das pessoas e que eu possa ter provocado de alguma forma, incitado o pensamento sobre essa temática.